Olá, eu sou Igor Campos. Eu sou Suiene Aracaki. E nós somos os fundadores do Win Residence. E aí, você vai começar 2020 cobrando baratinho os seus projetos? Ou você vai resolver cobrar o preço justo que você merece? A gente está aqui para discutir e compartilhar com vocês uma série de estratégias que fazem parte do projeto 100% do Win Residence. E o que é o projeto 100%? Na verdade, são estratégias e procedimentos que fazem com que você possa se aplicar o que a gente está de fato compartilhando com vocês, aumentar o seu faturamento em até 100% e conquistar o reconhecimento profissional. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que interessa a todo mundo e a gente sabe disso, que é precificação. Você sabe precificar os seus projetos? Da onde sai o preço que você apresenta na sua proposta para o seu cliente? Você tem ideia de qual trabalho que você vai encarar pela frente? O que a gente normalmente está habituado a ver, principalmente com os nossos colegas, enfim, que têm pouca experiência, que estão iniciando no mercado de trabalho, é que normalmente eles têm sempre a percepção de que precisam ter muitos clientes para que eles consigam ter um faturamento justo e adequado para, evidentemente, permanecer no mercado e viver da profissão. E a gente acredita que isso é um equívoco. Na verdade, a gente não precisa ter muitos projetos, a gente precisa ter projetos bem remunerados. E dessa maneira a gente consegue, evidentemente, se sustentar no mercado e ter um pouco de o que a gente costuma dizer aqui, de autonomia de voo para conseguir passar, inclusive, por momentos difíceis que a gente sabe que o mercado nem sempre é muito afável com a gente, né? Então é um pouco essa situação. Exatamente. E aí, olha, você prefere ter no seu escritório 10 projetos cobrando R$1.000 cada um, ou você prefere ter um único projeto cobrando R$10.000? A quantidade de informação que a gente gerencia num único projeto é imensa. E eu tenho certeza que você vai preferir ter um único projeto, até para você poder dar mais atenção para o seu cliente e conseguir desenvolver esse projeto em sua plenitude, com segurança e ter uma entrega que seja realmente impecável, né? Isso que a Suiene falou me lembrou de uma experiência que a gente teve quando nós ainda trabalhávamos lá no Sérgio Parada e a gente fez o balcão de check-in express. A primeira dica que a gente pode dar para vocês: evitem cobrar por metro quadrado. Não é que seja errado. Eu até acho que errado e certo é um negócio sempre muito relativo. É verdade. Mas cobrar por metro quadrado é sempre, digamos, uma linha tênue para você cair numa emboscada. E aí esse exemplo, quando a Sui estava comentando, eu me lembrei, foi uma estrutura que nós fizemos, ou seja, desenvolvemos lá junto com o Sérgio, que era um balcão de check-in express, que devia ter no máximo, sei lá, uns 10 metros quadrados? Não chegava nem a isso. Era por volta de 6 metros quadrados, era bem pequenininho assim. E a gente fez uma quantidade de desenhos, de detalhes, enfim, de simulações. Inclusive um protótipo. Inclusive um protótipo, maquete física, para a gente estudar, até porque também tinha uma abordagem um pouquinho diferente, né? A gente tinha que produzir esses desenhos, eles iam para licitação para ser executado. Então não podia faltar informação. Mas a quantidade de desenho e de, horas que nós dispensamos para elaborar aquele trabalho é muito superior do que, eventualmente, fazer um projeto de uma sala como essa, que é muito superior do ponto de vista de metros quadrados e que, na verdade, demanda um trabalho muito inferior em relação a esse exemplo que eu dei. Então, a primeira dica: evitem cobrar por metro quadrado. Evitem, não estou dizendo que vocês não possam fazer, mas evitem. E tem um aspecto que também é muito importante. Quando a gente está fazendo um projeto, não é simplesmente o desenho, né? São todas as relações, todos os serviços relacionados ao desenvolvimento desse desenho. O que significa também horas de reunião com os fornecedores, com os fabricantes, quem vai executar, né, aquele elemento. Ou seja, uma série de serviços que estão relacionados à produção desse projeto e que realmente, de fato, se a gente for cobrar por metro quadrado, a gente vai ficar no prejuízo. Da mesma forma, se a gente tiver um galpão, por exemplo, e o cliente solicitar apenas a troca de piso, a gente vai ter um único desenho de planta de piso e, obviamente, o cliente vai ficar no prejuízo. Então, eu não acho que seja uma boa relação. Bom, então, isso que a Suiene colocou é um negócio muito legal, é uma sacada que vocês precisam ficar atentos. Assim, toda vez que um cliente novo entrar no seu escritório, ou no seu coworking, ou se for um home office, não importa, toda vez que você tiver um contato com um novo cliente,
um provável cliente e ele te apresentar a demanda dele, fique atento no seguinte, ou seja, tudo que ele te passar de informação, ou seja, as expectativas deles em relação ao projeto, antes de você se entusiasmar para começar a pensar, e a gente sabe, né, nós somos arquitetos, enfim, ficamos entusiasmados com um novo trabalho, mas antes de você pensar nisso, tenta fazer esse planejamento que a Suiane comentou, né? O projeto, que tema que é, qual tipo de projeto, quais são os eventuais fornecedores, os eventuais parceiros que vão trabalhar nos projetos complementares, vocês mais ou menos planejarem a quantidade de reuniões que eventualmente será necessário para atender as demandas do cliente de vocês. Então, façam esse planejamento, estruturem isso, e a gente tem um vídeo muito legal sobre plano de documentos no nosso canal, que vale a pena vocês assistirem, e nesse plano de documentos a gente dá praticamente, né, assim, é um guia de projeto de como você pode começar a se planejar para chegar a uma precificação correta, adequada, justa, para que você realmente, lembrando, aumente o faturamento e não tenha prejuízos, né? Esse é a grande sacada que é importante a gente frisar. Exatamente. E aí, a partir desse planejamento, você é capaz, inclusive, de visualizar quais são os serviços que você vai prestar, para que não fique nada de fora. Afinal de contas, gente, projetista não é ONG, a gente não precisa dar os nossos serviços para ninguém. Essas horas trabalhadas de reuniões, de elaboração do projeto, do desenho em si, mas de montagem da apresentação, de maquete eletrônica, maquete física, são horas trabalhadas e a gente tem que considerá-las para que você realmente tenha um preço justo para passar para o seu cliente, né? Então, as metodologias que a gente tem no mercado hoje disponíveis, a gente pode, assim, grosseiramente resumi-las em 3, né? A primeira que a gente comentou com vocês, que é o preço por metro quadrado, e que a gente acredita não ser das mais interessantes, inclusive a gente deu um exemplo para vocês. A segunda é a tabela de honorários do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que dá um referencial, é um norte, e a gente sabendo manipular, a gente consegue chegar a um valor próximo de mercado, mas isso precisa de um pouquinho de experiência para trabalhar naquela planilha que nem sempre é muito clara e objetiva, e se você fizer algumas operações ali ilegais, né, como, não sei se ilegais, mas é como se aquele problema que a gente tem no AutoCAD da UPAN, né, operação ilegal. Se vocês não manipularem direitinho essa tabela, vocês podem ter dificuldades de os valores dos projetos ficarem muito acima do que realmente é praticado no mercado. Então, área e tabela de honorários do CAL são as duas alternativas que a gente tem para precificar os nossos trabalhos, e a gente vai falar a maneira com que a gente utiliza aqui nos nossos escritórios, como é que a gente faz para que vocês tenham uma relação clara e tentem precificar da melhor maneira possível os projetos de vocês. E qual é? Vamos lá. Então, quando a gente recebe uma demanda, a primeira coisa que a gente faz é elaborar esse plano de documentos que o Igor já mencionou. Nesse plano de documentos, a gente separa por etapas de projeto quais são os serviços e os produtos que a gente vai produzir para contemplar aquela etapa e o projeto como um todo. Então, separando por etapas, a gente vai listar todos os desenhos, todos os serviços, as reuniões, os encontros com fornecedores, enfim, absolutamente tudo. Lembrando que, por exemplo, no caso de projeto de aprovação, a gente precisa contemplar também o acompanhamento da aprovação desse projeto. Tudo que você se lembrar que você produz, você precisa inserir nessa planilha para que você não fique funcionando como ONG, né? No final das contas é mais ou menos isso. E na verdade não é nada difícil, não é nada complicado, pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas a gente vai tentar desmistificar um pouco isso. Como a Sui falou, tem as etapas de projeto, digamos que lá no teu estudo preliminar você já está habituado, um projeto de apartamento, enfim, um projeto de design de interior, digamos que você tem ali das tuas experiências, você vai entregar para o teu cliente cerca de 6 ou 7 ou 8 pranchas formato A3 que contemplam mais ou menos o que você está habituado a fazer. Dentro dessa perspectiva, você sabe quanto tempo mais ou menos você vai levar para elaborar e, enfim, produzir todos esses desenhos. O que é muito legal, o que é muito importante, quando você tem essa noção, né? Lista os desenhos, sabe quantas horas cada um deles vai te tomar para você poder produzir. Tanto na etapa de estudo quanto na etapa de projeto executivo, você tem uma noção geral das horas que serão necessárias para você produzir o seu projeto, e aí você consegue, além de estabelecer a tua precificação, elaborar com precisão o teu cronograma de desenvolvimento do projeto e dizer para o teu cliente, olha, eu vou te entregar em 3 meses, você vai ter o seu projeto, e aí você vai conseguir cumprir os prazos estabelecidos. Então esse é um negócio muito legal e fique atento nesse sentido.
E aí, voltando um pouquinho nas horas, a gente consegue mais ou menos estabelecer o valor da hora de trabalho dos profissionais que estão normalmente habituados a trabalhar conosco, e aí a gente consegue ter um valor total do projeto, né, e incorporar um cronograma e incorporar aí algumas despesas fixas que a gente tem, de seja plotagem, de fotografia, aluguel, etc., condomínio, enfim, é importante a gente ter uma noção geral disso para vocês poderem incorporar e avaliarem, né? Acrescentando lucro também. E sabe uma coisa que é importante? Que se você não fizer nada disso, provavelmente você vai cobrar um preço baseado no achismo, né? Pela cara do cliente, e provavelmente você vai ter muito prejuízo, porque você não vai conseguir enxergar a sua entrega, nem a questão do tempo, nem a questão do preço. Vou te explicar um passo a passo de como que você vai, então, precificar o seu projeto. Digamos que você tenha feito lá o cálculo das suas horas, da quantidade de horas que você vai precisar para produzir o seu projeto e tenha resultado lá em 1.000 horas, mais ou menos. A partir desse ponto, você vai precisar saber qual é o custo da sua hora para você saber qual que vai ser, então, o custo da produção do seu projeto, certo? Para você ter essa resposta, a gente precisa saber qual que é o custo do seu salário. Então, digamos que você deseja ter um salário de R$8.000 por mês. A gente vai fazer aquela continha de dividir o custo do salário por 160 horas por mês. Essas 160 horas, só lembrando para você, que é uma estimativa de horas trabalhadas por mês, que são 8 horas por dia, mais ou menos 20 dias úteis por mês, certo? Então, se a gente dividir R$8.000 de salário que você deseja ter por 160 horas, você vai ter um valor de R$50 a hora trabalhada. E aí, você vai multiplicar o valor da sua hora pelas 1.000 horas que você vai desenhar, vai produzir o seu projeto. Lembrando que daí essas 1.000 horas não são apenas de desenho, mas também que são produtos, né, os nossos entregáveis, mas também são as horas de serviços que vão contemplar as reuniões com o cliente, as visitas técnicas, o tempo que você está produzindo uma apresentação para o seu cliente, tá? Então, lembrando que você vai ter que multiplicar o valor da sua hora pela quantidade de horas que você está estimando que vai precisar para desenvolver esse projeto. Agora, é claro que tem algumas variações. Se você tem um estagiário, o custo da hora do seu estagiário não é o mesmo custo da sua hora, certo? Digamos que o salário do seu estagiário seja aí de R$800. Ele não vai trabalhar 160 horas por mês, ele vai trabalhar metade, né? 80 horas mês. Então, o custo da hora dele vai ser de R$10. E é claro que essas 1.000 horas que você encontrou, elas vão ser distribuídas pela sua equipe. O arquiteto mais experiente tem um custo da hora muito maior do que um arquiteto recém-formado e também um custo ainda maior do que o salário o custo da hora do estagiário, por exemplo, né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Você precisa chegar a uma quantidade de horas trabalhadas e multiplicar, então, as horas trabalhadas pelo custo da sua hora. Além dessas 1.000 horas, você tem que também acrescentar, por exemplo, o custo de impostos, o seu lucro, né? Ou seja, para você chegar num preço final, você tem que elaborar direitinho todos esses elementos para você conseguir, de fato, entender o seu preço. Então, como é que a gente vai chegar nesse preço? Vamos imaginar aqui que a gente tenha de custos fixos no seu escritório, o seu escritório custa R$5.000 para ele ficar aberto, por exemplo. Se você imaginar que a gente trabalha uma média de 160 horas por mês e a gente dividir 5.000 por 160, você vai ter um custo de hora de R$31,25, o que vai dar R$250 por dia de custo do seu escritório. Agora, se você fechou um contrato no valor de R$5.000, você vai perceber que você vai estar trocando 6 por meia dúzia. Na né? verdade, você não está recebendo absolutamente nada, você está trabalhando para manter o teu escritório aberto. Então, isso é um negócio muito importante e é claro que um projeto por R$5.000, você evidentemente está empatando os custos que você tem. 2, você, na verdade, começa a ter um pouco mais de respiro do ponto de vista financeiro.
Mas lembrando que se você tem 2 projetos, 3, 4 ou 5, provavelmente você vai ter um número maior de pessoas trabalhando com você para te auxiliar na produção de todos esses desenhos. Ou seja, vai aumentar o seu custo. Exatamente, vai aumentar o teu custo. Então, é uma matemática que precisa ser feita, avaliar direitinho e você acrescentar quanto você pretende ter de lucro em todo esse processo, em cada um dos projetos que você está elaborando. Torno de 15%, 20%, enfim, ou até mais, dependendo da situação e das perspectivas que você tem de trabalho, para poder, de fato, apresentar a tua proposta a contento, tendo essa referência, ou seja, dos custos fixos, de tudo que está envolvido, das tuas horas de trabalho e de, eventualmente, as pessoas que vão trabalhar contigo na elaboração e desenvolvimento desses projetos. Né? Aí você pode estar se perguntando, gente, para que tem escritório, então é só prejuízo? Não, na verdade não é não, gente. Como é que a gente sai dessa enrascada? A solução que a gente apresenta para vocês é a seguinte: é muito importante que você agregue valor ao seu produto. Então, para você ter uma relação melhor, uma relação mais saudável de receita e custo, você precisa agregar valor ao seu produto. O que significa isso? Significa que você precisa melhorar a sua entrega. Você tem que realmente entregar mais valor para o seu cliente, mais valor neste contrato. O que você pode fazer é fazer entregas melhores, mais detalhados, por exemplo, desenhos mais detalhados. Você pode estabelecer com as suas parcerias uma relação melhor para o seu cliente na compra de revestimentos, de materiais que estão especificados no seu projeto. Ou seja, quanto mais você agregar valor na transformação da vida do seu cliente, mais você consegue subir o seu preço de projeto. Consequentemente, a gente melhora essa relação aí de receita e custos. Bom, então é mais ou menos o que a Sui comentou com vocês, né? Eu já dei como exemplo a área, custo por metro quadrado, não vale a pena, tabela de honorários do CAL e depois a maneira como a gente precifica, né? Sabendo realmente o quanto você tem de despesas mensais, né? Ou seja, incluindo todo o teu faturamento não, na verdade, o teu prolabore, né? O teu salário e as despesas fixas que você tem e a quantidade de projeto que você vai precisar ter para poder, de fato, ir adiante. Então, a ideia é essa, são essas 3 modalidades, e eu acho que uma coisa, a gente sempre faz isso aqui no escritório, a gente sabe quanto que os colegas, em função, né, ou seja, da relação que a gente tem com os amigos que trabalham aqui em Brasília, quanto eles cobram por metro quadrado, a gente sabe as referências da tabela de honorário do CAL, e quando a gente faz a nossa proposta, precifica o nosso trabalho, a gente mais ou menos faz um passeio entre essas outras alternativas de como precificar para ver se a gente está mais ou menos dentro daquilo que se pratica no mercado. Então essa informação também é importante vocês saberem, porque do contrário vocês vão ter dificuldade para fechar contrato. Né? É verdade. Então, é importante saber. E aí, por que eu acho que é importante saber? Porque, assim, eventualmente você vai falar, poxa, Igor, mas o que você está dizendo é que você vai precificar, os teus honorários vão estar superior, e aí eu vou verificar e, eventualmente, eu vou baixar meus honorários? Eventualmente eu posso baixar, mas se eu baixar, é preciso que eu tenha certeza que eu estou baixando e por algum motivo, ou porque é um cliente realmente que me interessa muito e que eu tenho outros trabalhos no escritório que de alguma maneira compensem o investimento que eu vou fazer. Então é importante que você saiba e tenha conhecimento para você dar os passos corretos, porque se você baixar por baixar, eventualmente você vai tomar um prejuízo enorme. E é claro que nesse sentido, se você reduzir o preço da sua proposta e você tendo feito daí o plano de documentos, você consegue também reorganizar esse plano de documentos para você diminuir a quantidade de serviço que você vai entregar. Exatamente. Né? Isso é uma referência muito legal, já aconteceu com a gente aqui no escritório. A gente passou um valor X para um cliente nosso, provável cliente, e aí ele foi comparar os valores de mercado. O nosso estava 2 vezes mais alto, o dobro do que realmente os colegas estavam praticando, só que a gente estava entregando muito mais. Aí o que a gente fez? A gente diminuiu os entregáveis, a nossa quantidade de desenhos, mantendo uma qualidade que a gente acredita ainda dar conta, né? Ou seja, do ponto de vista da execução da obra, e a gente conseguiu chegar a uns honorários mais próximos, ele acabou fechando o contrato com a gente. Então o plano de documentos é fundamental. Olhem nos nossos vídeos para que vocês saibam como ele funciona, tá joia? E se você não nos segue ainda, clica no sininho para receber as nossas notificações. E a gente também tem um perfil no Instagram e eu quero ver você participando também junto com a gente.
Instagram e Facebook. É verdade. Estamos em todo lugar, tá joia? Um abraço, até mais, gente. Tchau, tchau.